E aí, meus amigos, seja bem-vindo à Escola dos 40. Vamos para um texto aqui que eu queria compartilhar com vocês, fazer uma reflexão sobre 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22 em diante. Vou ler e depois a gente conversa um pouco sobre ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele fala assim: vocês são hebreus? Não, são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar dessa maneira. Mas trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes eu fui golpeado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigo dos rios, perigo de assaltantes, perigo entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigos entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior preocupando-me com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem é induzido ao pecado que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas ordenou que se vigiasse a cidade para me prender. Contudo, por uma janela no muro eu fui baixado em um cesto e escapei das mãos dele. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está dando um diagnóstico na trajetória da caminhada dele, logo no começo e de toda a história, o sufoco que ele passou. Eu quero te chamar a atenção para 2 destaques, porque esse vídeo eu quero particularmente direcionar aos meus irmãos que têm tido dificuldade para lidar com aquilo que o apóstolo Paulo menciona como: eu tive problema, perigo dos meus compatriotas, ou seja, pessoas da mesma nação, e perigo dos falsos irmãos. Se tem uma coisa que eu e você precisamos entender que, infelizmente, no nosso meio, na convivência até o céu, existem muitos falsos irmãos. Muitos irmãos que realmente eles aparentam estar ao seu lado, aparentam realmente ser alguém que compadece da mesma luta que você. Porém, o que eles mais às vezes esperam são oportunidades na vida. Então quero dizer para você que de repente está desiludido, decepcionado com um montão de pessoas que, na verdade, enquanto você estava bem, estavam do seu lado, ou de repente quando você ajudava eles financeiramente ou espiritualmente, você orava e estava junto. Quero dizer que você não é o único, não é exclusivo. O apóstolo Paulo vem passando essa informação para que eu e você venhamos entender que existem os falsos irmãos. Assim como o próprio Jesus, em Mateus 13, quando fala dos trabalhadores da vinha, diz que o diabo implantou no meio do trigo o joio. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele fala que haveria lobos devoradores, ou seja, tudo pessoas da mesma qualidade, da mesma classe. E nós temos que conviver com ele. Então, quando o próprio Deus fala de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, eu quero nesse vídeo destacar tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou e aqui ele estava justificando diante dos irmãos por causa que os irmãos menosprezavam o apostolado dele. Talvez você fique triste porque as pessoas não te reconhecem como deveriam reconhecer, tanto o teu trabalho, tanto o que você já fez. Mas, irmão, deixe ser honesto com você. É muito difícil você encontrar pessoas que vão reconhecer o seu esforço. Ao contrário,
elas vão reconhecer todas essas falhas e defeitos, como o apóstolo Paulo fala. E é interessante, o apóstolo Paulo chega a destacar dizendo: quem não cedeu ao pecado, que eu não queimei por dentro, ou seja, que eu não fiquei triste. Ele não chegava e batia em ninguém. Ao contrário, chegava lá e ficava triste pelo ocorrido. E quando ele fala aqui esse destaque de toda a trajetória dele, dos perigos, dos problemas, irmão, eu e você, na nossa trajetória até o céu, há muitos problemas que irão acontecer. O que nós não podemos deixar é ser abatido pelos problemas. Então, eu convoco a você a levantar a cabeça, a não dar ouvido às pessoas que não te dão realmente a devida importância. Elas só são pessoas e estão na trajetória, mas não fazem a diferença na sua vida. Ao contrário, elas simplesmente estão na condição pior que a sua. Por quê? Porque você conseguiu enxergar e entender que era necessário fazer a obra de Deus independente de pessoas. Elas não. Elas selecionam. Elas são que nem aquele versículo que Jesus falou: esse povo, ele se engasga com a mosca e engole um camelo. Então, irmãos, eu queria fazer esse vídeo e dizer para você o seguinte, que para que você não abaixe a cabeça, guarde seu coração e a vida, como o apóstolo Paulo disse sobre a jornada, como um atleta, nós estamos marchando e correndo e nos capacitando e nos fortalecendo, nos policiando, discipulando para chegar ao céu. As pessoas, quando elas não querem ser realmente participantes da trajetória com honestidade e sinceridade, elas que vão perder, porque você tem o seu valor. Então, irmão, quero dizer para você, tá? Que existem pessoas que estão passando pela sua vida e pela minha vida, mas elas só estão ali só de passagem. Elas são os falsos irmãos. Elas fingem ser amigas, elas fingem realmente ser pessoas que se importam com você, enquanto elas estão te sugando. Em Provérbios 30:15, a Bíblia diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Existem pessoas que, enquanto você estiver promovendo para elas a libertação, a cura, orando a Deus para que Deus abra a porta de emprego, elas vão ficar do teu lado e vão te chamar de várias coisas boas. Porém, você não pode se enganar. Elas só são os interesseiros, como nós vivemos aí no tempo presente. Mas você tem o seu valor diante de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele há de recompensar qualquer tipo de obra que nós fizermos. Então faça para Deus. Não deixe seu coração azedar. Tudo que você fez e você viveu foi para Deus, fica tranquilo que é uma recompensa de Deus para mim e para a tua vida. Amém? Eu queria deixar esse diagnóstico do apóstolo Paulo, que eu tenho visto muitas pessoas entristecidas com a igreja, com situações, declarações. Fica triste não. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.